Bom dia, irmãos. Espero que estejam todos bem, que o Senhor possa continuar, né, a nos guardar, nos abençoar, nos sustentar, né. Irmãos, nós vamos continuar na palavra de Deus, né, e hoje a gente vai estudar a lição 6, que fala sobre aspectos essenciais da doutrina da salvação, né. Nas lições passadas, estudamos sobre a epístola, né, aos Gálatas, né. Hoje a gente vai entrar na epístola paulina, né, aos Efésios. Mas antes de continuar, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, né, por tudo que tem feito para as nossas vidas, né. Vamos orar. Santo amado, querido Deus, Pai bondoso, misericordioso, eu te agradeço, ó Pai, pelo Deus tão maravilhoso que tem sido para com nossas vidas, ó Pai, pelos cuidados, ó Pai. Neste momento colocamos em tuas santas mãos, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, que tu possa nos ajudar, nos instruir através do teu Santo Espírito, ó Pai. Fala aos nossos corações, fala aos corações de todos aqueles irmãos, ó Pai, que já estão ouvindo essa lição, ó Pai, que possamos buscar cada vez mais aprender da tua vontade, ó Pai, do teu querer para nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Pai. Eu te louvo, te exalto por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, aspectos essenciais da doutrina da salvação. A gente vai estudar alguns objetivos dessa lição, né? O primeiro objetivo é compreender que não há escape para a vida do homem sem salvação, sem Jesus. Ou seja, enquanto o homem não aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele está morto em seus delitos e pecados, né? Segundo aspecto, né, o objetivo é descrever os aspectos essenciais da doutrina da salvação. Então a gente vai descrever aqui alguns aspectos essenciais da doutrina da salvação através, né, do que Paulo escreveu aos Efésios, nos capítulos 1 e 2. Terceiro ponto é agradecer a Deus, né, a grande salvação dada por Jesus Cristo. Nós só temos a agradecer ao Senhor, né, porque hoje somos salvos, somos do Senhor, né. E aí, irmãos, o textual se encontra em Efésios 2, versos 8 e verso 9, que nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Ou seja, a salvação só é dada através do sangue vertido de Jesus na cruz, né? O dom de Deus, nós não somos merecedores, não são as obras que nos salvam, mas somente a graça de Jesus, né? A graça de Deus. E aí nós precisamos, através dessa graça, por meio da fé, termos um encontro com o Senhor para a salvação de todo aquele que nele crê, né? E aí, irmãos, indo adiante na lição, né, nós vemos que a graça de Deus restaura o homem, né, para o louvor e glória de Deus, né? Isso se encontra em Efésios 1,6, que diz: para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado. Ou seja, pela natureza nossa, nós não teríamos, não, né? Nós não somos salvos pela nossa natureza, mas sim pelo preço que Jesus morreu na cruz, né? Nós somos restaurados, né? E aí a eficácia da redenção, né? Do sacrifício de Jesus na cruz, né? Qual o objetivo disso, né? Recebemos a remissão dos nossos pecados, né? Porque a graça de Deus ela é grande, maravilhosa, né? E ela faz parte do seu tesouro. Se não fosse pela graça de Jesus, nós não teríamos salvação. Nós precisamos entender que a graça de Deus ela faz parte, né, do plano de Deus para a salvação. Ou seja, somente através da graça, pela fé em Cristo Jesus, nós precisamos reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador para nós sermos redimidos dos nossos pecados e sermos aceitos como filhos, não mais como criaturas, né? Como filhos do Senhor, né? E aí, irmãos, nós temos uma coisa muito importante e real, que é a segurança da nossa fé. Nós precisamos ser seguros da nossa fé, né? Ter nascido de novo com um propósito bem definido. Ele é inquestionável. E nós somos para louvor e glória de Deus. Ou seja, nós vamos sempre, a salvação nos converge para estarmos juntos do Senhor, adorarmos ao Senhor, sermos como nós somos criados para a sua glória e para seu louvor, né? Segundo ponto, irmãos, a graça de Deus, ela restaura o homem, vivificando em Cristo Jesus. Efésios 2:1 nos diz: e vos vivificou
estando vós mortos em ofensas e pecados. Né? E aí fala, e vos vivificou, ou seja, vivificou porque nós estávamos mortos, né? Nós estamos mortos porque essa é a situação verdadeira de todos aqueles que estão fora de Jesus Cristo, ou seja, aqueles que ainda não aceitaram Jesus, eles ainda estão mortos, né? E aí a Bíblia fala, né? Paulo nos relata, né? Que e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, ou seja, sem Jesus nós estamos mortos nas nossos pecados, nossas ofensas, né? E aí, irmãos, mesmo que no dia a dia, no cotidiano das pessoas, exista aparentemente vida, alegria, né? Mas o homem sem Jesus, ele está espiritualmente morto, né? Ele está afastado do Senhor, ele não tem salvação. Nós sabemos que nós, quando nascemos, vamos morrer, né? A morte é certa, né? E aí, irmãos, se nós não aceitarmos a Jesus, nós teremos a segunda morte, que é a morte espiritual. Então, o homem que não tem Jesus, não aceitou Jesus, ele vai ter a segunda morte, que é a morte espiritual, né? E precisamos entender que o pecado, ele continua a fazer estragos na vida da pessoa e, consequentemente, na sociedade, né? E aí nós que somos do Senhor, nós entendemos que Jesus nos deu vida. Nós somos vivificados por Jesus, através do seu sangue vertido na cruz, né? Outro ponto, irmãos, que a graça de Deus nos elegeu em Cristo Jesus para a salvação. Efésios 1, verso 4 nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, como também nos elegeu. Quem nos elegeu nele? Ele é Jesus, né? Nós somos eleitos através de Jesus Cristo, né? E aí nós vamos entender essa questão, né, de eleição, né? A eleição precisa ser estendida à luz da pessoa de Jesus. Em 1 Pedro 1, 2, nos diz o seguinte: eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ou seja, nós somos eleitos na graça, pela graça do Senhor Jesus, né? Pela salvação. E a nossa convenção batista nos declara que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça, né? Ou seja, ainda ela é baseada na soberania de Deus. Essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio em cada um dos seus, né, dos homens, de todos os homens daqueles que aceitam Jesus. Irmãos, continuando, nós vemos que a graça de Deus se tornou eficaz através, né, da redenção pelo sangue de Jesus. Efésios 2, verso 3, nos diz o seguinte, irmãos: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Olha só que interessante, irmãos, né? Nós estamos longe, mas através do sangue de Jesus agora nós chegamos, estamos perto, né? E vamos pegar alguns pontos desses versículos, né? Mas agora, ou seja, é um contraste com a vida, antiga vida, a vida passada, né? Então agora, ou seja, é um novo começo, é uma mudança de vida, né? Então, mas agora faz um contraste da nossa nova vida com a antiga vida que vivíamos sem Jesus, né? Segundo ponto, né? Em Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo nos desfez, né? Desfez tudo que era mal que havia em nossas vidas da forma condenatória, né? Através, né, do pecado que existia em nós. Ou seja, através do sangue de Jesus, nós somos redimidos. Ou seja, ele desfaz tudo que era, nos condenava, né? E nos traz à luz a salvação. Terceiro ponto, vieste para perto pelo sangue de Cristo. Ou seja, é a graça de Deus que fez com que o sangue de Jesus Cristo, né, fosse eficiente e eficaz, ou seja, nos trouxesse a vida, né? Nos trouxesse a salvação em Cristo Jesus. Olha só que maravilhoso ouvir isso, irmãos, né? Através do sangue de Jesus, nós que estávamos longe, agora estamos perto. Agora nós somos filhos, não mais criaturas, ou seja, nós pertencemos ao Senhor, nós somos o Senhor. É gostoso ouvir isso, né?
E aí nós passamos da morte para a vida. Ou seja, nós que estávamos perdidos, longe de Deus, né? É, falhando com Deus. Nós agora somos perto, porque o Senhor nos redimiu através do sangue de Jesus. Ou seja, pela graça, sois salvos, né? E é por meio da fé, ou seja, nós precisamos crer, nós precisamos entender isso. E é isso que Paulo está falando, né? Aos crentes em Efésios, né? Que eles, na verdade, eles precisam entender que eles estavam perdidos, que eles estavam afastados da presença do Senhor, mas agora em Cristo Jesus eles estão perto, ou seja, nos vivificou, estávamos longe, agora estamos perto. São coisas que relacionadas a somente a oportunidade que temos pela glória do Senhor, pelo sangue vertido de Jesus na cruz. Mas nós vamos crer nisso, nós vamos entender isso e buscar viver essa vida que agrada ao Senhor, né? E aí, irmãos, por mais que tenha sido o tipo de pecado, a forma de vida que vivemos, né, anteriormente, né, por mais infames que tenhamos sido, por mais pecadores que tenhamos sido, por mais desastrosa a nossa vida humana, né, a graça de Deus, ela é disponível pela fé, ela é enorme, ela cobre qualquer tipo de pecado. Olha que maravilha, né? A graça de Deus, ela não olha o pecado, ela olha o homem. Ela está disponível para o homem se arrepender, não importa o tipo de pecado que ele venha ter, né, cometido, né? Ou seja, a graça de Deus ela é suficiente para restaurar, né? Não é o tamanho do pecado, né? Não é isso que vai fazer diferença, porque a graça de Deus ela é disponível para todo aquele que crê, né? Então precisamos entender isso. E outro ponto, irmãos, é que a graça de Deus nos coloca na condição de membros da família de Deus, né? É gostoso ouvir isso, né? Agora nós somos membros de uma família, né? Efésios 2,19 nos diz isso, irmãos. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então nós não somos mais estrangeiros, né? Nós não estamos longe da família, agora nós pertencemos a uma família. Ou seja, nós somos membros da família de Deus. Ou seja, a salvação nos coloca na condição de família de Deus. Ou seja, nós pertencemos ao Senhor, somos parte da família. Olha que maravilha ouvir isso, né? Que gostoso ouvir isso, né? Nós somos agora membros da família de Deus, nós pertencemos ao Senhor, né? E aí, irmãos, como é que é composta essa família de Deus? Essa família de Deus é composta pelos filhos, né, que ele adotou através ou por meio de Jesus Cristo, né, através do sangue vertido de Jesus na cruz. Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos, né? Como um pai perfeito, né? O nosso Deus ama a todos os seus filhos de maneira, na mesma medida, ou seja, não há diferença. Olha só que interessante, né? O amor de Deus para conosco. E outro ponto, não há divisão. E nem acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não ama diferente, Deus nos ama por igual, né? E a família de Deus, né? Todos somos iguais, não há separação, não há diferença, não há nada, somos todos iguais na família de Deus, né? E aí é gostoso nós ouvirmos isso, nós entendermos, né, que ele nos ressuscitou, né? Ele nos trouxe a vida, né? Para que pudéssemos viver uma vida que agrade, que honre ao Senhor, uma vida de louvor, uma vida de oração, né? Uma vida de adoração, né? Para que o verso 17 de Efésios 1 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, nós somos cada dia mais abençoados pelo Senhor, nós somos cada dia mais confortados pelo Senhor, mas nós precisamos cada dia mais buscarmos a presença do Senhor, né? E, irmãos, eu vou deixar para terminar 3 pontos, né, de como viver os aspectos essenciais da salvação. O primeiro ponto é decidir viver para a glória e louvor do Senhor, né? Tudo que nós devemos fazer no convergindo para o louvor e glória de Deus, né? Segundo ponto é não permitir, né, que as ações das nossas vidas do pecado, né, nos afastem do Senhor.
mas sim que nós venhamos a sermos vivificados, ou seja, cada dia mais buscarmos a presença do Senhor e a sua orientação, né? Outro ponto é jamais se ensoberbeça por fazer parte da família de Deus. Lembre-se que somente somos parte da família porque é pela graça de Deus, né? Irmãos, obrigado, que o Senhor possa nos abençoar. Amém.